né, de alegria, de satisfação de ver as vidas. Mas eu preciso falar algo para você da parte de Deus. Eu coloquei como tema aqui: o encontro com Jesus transforma. Digo, o encontro com Jesus transforma. Eu quero pedir para você que já vá aí no livro de Lucas, né? Pedro era um pescador, nós vamos falar dele. E quando ele foi chamado por Jesus para caminhar com ele como discípulo, ele deixou tudo, ele mudou a vida dele. Nesses 3 anos Pedro esteve junto com Jesus praticamente todos os dias. Ele almoçava junto, ele dormia junto, ele levantava, conversava. Provavelmente, né, no meio de tudo isso, algumas coisas aconteciam, mas eles estavam sempre compartilhando, ensinando, orientando, ouvindo, recebendo, vendo milagres que Jesus fazia. Mas uma coisa que nós percebemos é que estar junto com alguém não faz de nós igual àquela pessoa. Eu posso trabalhar junto com uma pessoa 20 anos, mas eu não vou ser igual a ela só pelo meu caráter, eu falo, só porque eu trabalho do lado dela. Eu tenho a minha estrutura e ela tem a dela. E aí nós começamos a perceber uma coisa até que meio estranha, porque para nós sermos como essa outra pessoa, nós vamos precisar desejar, assumir e viver como ela. Eu preciso, primeiro, gostar. Segundo, vou dizer, acreditar. Terceiro, eu querer fazer igual a ela. Ou seja, é algo que tem que estar dentro do meu coração. Não adianta você colocar uma pessoa perto da outra e achar que elas vão se transformar em iguais só porque está perto. Por mais que se ensine, por mais que se oriente, por mais que dê algumas informações mais profundas, até espirituais, a pessoa aprende se ela quiser, guarda se ela quiser, vive se ela quiser. É uma opção de vida de cada um de nós, é uma escolha. E Jesus, nesses 3 anos, ele tentou dar para eles o melhor. E quando Jesus estava para deixar a terra, ele precisava que o saber de Pedro passasse a ser o viver de Pedro. Que o conhecimento de Pedro não fosse simplesmente aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, mas que passasse a ser o comportamento de Pedro. Agora seria uma mudança. Agora precisava, por quê? Porque Jesus ia subir ao céu e de repente a continuidade estava na mão dos seus discípulos. E Pedro era um daqueles que mais tinha, vamos dizer assim, relacionamento. Ele precisava ser o quê? Regenerado. Ele precisava voltar a ter as características exatas do Criador, ou seja, a visão de salvação, de liberação, de transformação, de restauração, de fortalecimento. Ele precisava que aquela parte do orgulho dele, que você lembra, Pedro era bem orgulhoso, não era? Quando a gente vê na Bíblia, a gente ouve ali as declarações dele, Jesus dizendo para ele que ia lavar os pés dele, e ele falava o quê? Não, Jesus, o senhor não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Ah, então pode lavar o pé, a cabeça, tudo tal, não sei o que. Ele fala, não, Pedro, só é o pé, porque só o pé está sujo, só ele precisa ser lavado. Ou seja, ele era sanguíneo, ele tinha certos comportamentos, ele pensava pouco, agia muito. Mas agora Jesus precisava que Pedro tivesse uma mudança, uma característica diferente, que ele não fosse mais simplesmente impetuoso, mas que ele usasse as mesmas características que Jesus havia ensinado. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas a gente não aceita. Se vier uma bronca, se vier uma palavra diferente, se a pessoa não cumprimentar, se um dia não deu certo, se choveu, se fez frio, a gente vai mudando o nosso perfil e abandona tudo e larga Jesus, ou às vezes não larga Jesus, mas larga o propósito que Deus deu para a tua vida. Deus colocou um propósito, está aqui, ó, dê fruto. Mas a pessoa às vezes não entende que o dar fruto não é quando ele quer, da maneira que ele quer e o fruto que ele quiser. Se nós somos maçã, nós vamos ter que dar o quê? Maçãs. Se nós somos pera, vai dar o quê? Você já viu a bananeira da maçã? Não tem como. Então nós precisamos ter essa identificação. E o que Jesus estava falando com Pedro, e andando com Pedro, e contando para Pedro, eram coisas que deveriam ser feitas, mas ainda Pedro não tinha se reencontrado com o Criador, ou seja, não tinha tido um encontro face a face. Que loucura, apóstolo. Ele andou grudado com Deus, com Jesus, porém
O andar grudado não mudou as características dele, precisava de alguma coisa mais forte. Essa regeneração precisava realmente trazer uma mudança para ele, porque a regeneração, ela vem através do arrependimento ou do reconhecimento, que trará aos nossos corações o quebrantamento, que é a sensibilidade para voltarmos a vivermos a maneira que Jesus viveu. Olha que coisa complicada. Não é de qualquer jeito, não é qualquer um que tem o perfil que agrada o coração de Jesus. Por quê? Porque o perfil que agrada o coração de Jesus é nós imitarmos a Jesus. Diga, imitar a Jesus. Jesus era paciente? Sim ou não? Jesus era amoroso? Jesus valorizava a vida dos outros? Jesus passou momentos de aflição para que cumprisse o papel que o Pai tinha dado para ele? E nós? E nós? Eu sou uma imitação de Jesus? Ou quando alguma coisa me desagrada, eu põe de lado? Quando alguma coisa não sai do jeito que eu quero, até logo, eu não preciso disso, sou eu e Deus. Será? Porque aqui agora nós vamos ver que Pedro teve que ter aí algo mais pesado, algo mais forte, para que ele tivesse um encontro, para que ele fosse regenerado, para que ele pudesse entender, ou seja, reconhecer que o quebrantamento tinha que estar no coração dele. Ele tinha que ser mais sensível, diga sensível, para poder fazer o quê? Exercitar exatamente o que Jesus tinha ensinado. E esta regeneração, este quebrantamento, ele encontra espaço em nós quando temos um verdadeiro encontro face a face com Ele. Não quando a gente tem um encontro mais ou menos, o quebra-galho, mas quando nós entendemos e recebemos esse impacto dentro de nós, essa situação que muda. Deixa eu ler aqui a palavra para você. Está aqui em Lucas 22, eu vou pular alguns versículos, então eu vou falando para você. Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. 26. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Olha o exemplo. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. 54. E prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Você percebe como estar junto com Jesus deveria ter mudado toda a configuração de Pedro
mas não mudou. Ele ainda tinha de repente algo mais, vamos dizer assim, a mais para ser tratado. O caráter de Pedro, apesar de ele estar dentro da igreja, ou seja, andar com Jesus de pertinho todo dia, ainda tinha coisas para serem transformadas. E a transformação virá na sua vida quando? Primeiro, quando Jesus puder compartilhar a Páscoa com você. Diga, quando Jesus puder compartilhar a Páscoa comigo. Versículo 22, 14, capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. O que representa a Páscoa? A Páscoa representa a salvação, a libertação do povo de Deus. Aconteceu lá quando eles saíram do Egito. Ali houve a Páscoa, eles passaram. E a Páscoa em grego lá quer dizer o quê? Essa palavra quer dizer pensar, pular adiante, ir além, ou seja, tirar ele da dificuldade. Foi isso que Deus fez ali com o povo no Egito. Foi isso que Jesus fez através do sangue dele conosco. E ele fala: eu desejo muito que vocês tenham a salvação, que vocês tenham a Páscoa. Quando? Todo dia, toda hora. Jesus deseja muito compartilhar a salvação conosco. Então, se eu quero ter essa transformação, a primeira coisa que eu tenho que ter é a Páscoa, é comer a Páscoa com Jesus, ou seja, ter a salvação que Ele manifesta sobre a nossa vida. Diga, eu quero comer a Páscoa com Jesus, eu quero viver a Páscoa com Jesus. Mas para vivermos a Páscoa com Jesus, precisaremos permitir que o encontro face a face com Deus entre em nossos corações, e não somente no nosso entendimento. Vou te contar o que é um encontro face a face. A gente sai daqui, primeiro faz um pré-encontro, aí vai, chega lá, senta, ouve as ministrações, aí blá, 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 aí a gente pega o ônibus, volta para cá, faz uma festa tremenda, uma festa maravilhosa, muita gente aceita Jesus, a coisa é linda, entendeu? Aí o cara fala: entendi. Mudou a vida dele? Ter entendido não muda a vida dele. O que muda a vida dele é quando este encontro passa a fazer parte da vida dele. Por quê? Porque quando esta manifestação fizer parte da vida dele, ele não vai mais ser rebelde, ele não vai ser ingrato, ele não vai mais pensar em si mesmo, ele vai pensar na obra de Deus em primeiro lugar. Ele não vai mais ser como Pedro estava fazendo toda hora. Ele vai começar a pensar o quê? Espera aí, se eu tiver que sofrer para que a obra de Deus vá adiante, sofrerei. Se eu tiver que abrir mão das minhas maneiras, da minha forma de pensar, se eu tiver que às vezes ter que deixar realmente os meus desejos de passear para fazer a obra de Deus, eu vou fazer. A minha carne não vai dominar o meu espírito, porque eu sei que fui transformado. Mas quando a pessoa recebe o encontro só na carne, ele fica um cara super legal por uns dias, ele fica um cara super bacana por uns dias, ele conhece todos os detalhes e até quer nos ensinar como ministrar, às vezes dão até palpite: seria melhor assim, seria melhor assado, não, se eu fosse lá, eu tiraria foto assim, eu faria assim, eu colocaria assim, eu punha no telão assado. Ele até quer ensinar a gente, mas viver o poder de Deus, a Páscoa do Senhor, é diferente. Então, para que eu possa realmente receber essa transformação através do encontro face a face, eu preciso primeiro viver a Páscoa com o Senhor, viver a salvação com Jesus. Não aquela que eu acho, mas aquela que Ele diz que tem que ser. Melhor é que eu diminua e Ele cresça. O orgulho deixa as pessoas fazer isso? Então ele ainda precisa voltar para o encontro para ser restaurado. Amado, outro dia eu sentei aqui com um ministro de Deus que veio aqui, e ele falou assim: tem uma pessoa lá na minha igreja que era sua, que era daqui da igreja, e ele saiu por causa dessa história de encontro. E eu caí na risada e ele falou: você está rindo do quê? Eu falei: ele saiu antes de ter esse tipo de trabalho, a gente não estava na célula ainda. Ele falou: miserável, então além de tudo ele é mentiroso. Eu falei: bom, agora você entendeu.
além de ele não ser uma pessoa séria, ele é mentiroso, porque ele nem participou, ele nem começou, ele não estava aqui nessa época. E como é que ele pode reclamar e dizer que saiu da igreja por causa disso, se não existia isso? Ele falou: rapaz, o diabo é sujo. Eu falei: não, o diabo é sujo não. As pessoas são cheias de hábitos errados e culpam o diabo. O diabo às vezes fala: ô, parou, hein? Não vem para cima de mim não. Bota a culpa no cachorro, no gato, no coelho, na cobra. Bota a culpa no outro, em mim não. Por quê? Porque quando nós temos um caráter não transformado, não foi o diabo, fomos nós que não transformamos. Nós é que não mudamos. Apóstolo, você tem certeza? Quer ver como é fácil? Pede para essa pessoa botar o dedo, dá a marreta na mão dele e fala: dá no dedão. Se ele der no dedão, é culpa do diabo. Ele vai dar? Ele sabe que dói. Então aquilo é humano, aquilo não é espiritual. Isso são características pessoais que nós permitimos que venham crescendo através do quê? Da nossa vida. A gente aprendeu errado com o pai, aprendeu errado com mãe, aprendeu errado às vezes na escola, aprendeu errado às vezes com um amigo, aprendeu errado de tantas maneiras, e depois a gente quer que mude assim. Fala: não, quem gerou vai ter que consertar. E aí quem é que tem que consertar? Nós precisamos rever os nossos comportamentos. A transformação virá na sua vida quando você se dispuser a servir. Fala: quando eu me dispuser a servir. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Ele está dizendo o quê? Que ele está disposto a realizar, a ajudar. Ter um encontro verdadeiro com Deus trará uma mudança profunda no nosso caráter. Na nossa área de orgulho receberá uma mudança preciosa. Desejaremos e lutaremos para ser igual a Jesus. Jesus declara estar disposto a trazer ajuda para quem precisar. Ele coloca aí: eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Um dos últimos atos de Jesus antes da ceia foi fazer o quê? Lavar o pé dos seus discípulos. Ele estava ensinando eles o quê? É assim que nós temos que viver, fazendo algo que mude a vida das pessoas. Ah, então quer dizer que se for um líder, ele tem que fazer o que eu quero, porque afinal de contas ele é maior e eu sou menor. Será que é isso que ele está falando? Não, não é isso. Ele está ensinando a gente a ter um coração quebrantado. Por quê? Porque quando de repente aconteceu do povo começar a se levantar contra, os discípulos dele chegaram e falaram: Senhor, dura esta tua palavra, porque ele estava dando uma palavra dura, uma palavra firme. Sabe o que ele falou para Pedro e para o pessoal? Quereis vós também ir ter com eles? Quer ir embora vocês também? Aí eles falaram: não, só tu tens a palavra de vida eterna. Quer dizer que Jesus era amoroso? Era, mas era também firme na correção, firme na orientação. Por quê? Porque ele sabia que se ele não ajudasse aqueles homens a crescerem, a mudarem, nunca ele teria 12 homens de valor para pregar o evangelho. Nunca ele teria um grupo de pessoas que visitassem mesmo, que pregassem mesmo, que liberassem mesmo, que andassem pelas ruas e fizessem uma grande obra. Por isso ele precisava formar o caráter deles. Terceiro, a transformação virá na sua vida quando? Quando permanecermos em Cristo. Fala: permanecer. Permanecer. Se eu falar para você que esse copo deve permanecer aqui, ele vai estar lá? Ele vai ter que estar onde? Permanecer. E nós, como é que nós somos? Nós permanecemos? Nossa, todo mundo falou rápido, não consegui entender. É muita gente falando junto. A gente permanece? Você reparou quantos afrouxam? Quantos fragilizam? Quantos não permanecem? Por qualquer coisa. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele fala o quê? Vocês são os fiéis. Vocês são aqueles que no meio da dificuldade, no meio da atrocidade, no meio dos levantes, não me largaram na mão, não foram embora, ficaram.
e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Por que ele falou eu vos destino o reino? Porque ele disse assim: vocês merecem a minha confiança, vocês são fiéis, vocês não são pessoas que assim que aparecer o primeiro convite larga tudo e vai para a festa, vai passear, vai fazer outra coisa, troca de igreja, faz qualquer negócio para se livrar do problema. Ele falou: não, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Epa, Jesus tinha tentação? Tinha? Sim ou não? Todos que estão na terra terão tentações. E aí que entra a fidelidade, estar junto, estar firmado. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes hoje na igreja as pessoas dizem assim: como é que eu posso ser pastor? Como é que eu posso ser? Quando é que eu vou ser um líder? Quando é que eu vou ser aquele que orienta? Porque o meu líder não é muito bom, ele não sabe orientar. Quando é que eu vou sentar lá? Se você não consegue nem ser fiel, nem permanecer na proximidade do seu líder, é porque você não presta para ser líder. Porque veja bem, ele disse aqui: eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Por quê? Porque tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Você só pode levantar um liderado, só pode levantar alguém que te acompanhe, só pode levantar alguém que vá com você quando ele for fiel, quando ele permanecer. Na festa, no dia que todo mundo está feliz, no dia que tem Coca-Cola, no dia que a gente só responde sim, no dia que só tem carinho. Não, nas minhas tentações. Se você quer ver líderes bons, se você quer crescer dentro da igreja, se você quer ser alguém oficial de uma igreja, quer andar junto, então você tem que ficar junto com o seu líder nas tentações, nas dificuldades, das aflições. É por isso que muitas vezes se levanta líderes que depois eles caem. Sabe por quê? Porque não foi avaliado o permanecer. Não foi avaliado. Foi assim: esse cara é tão bacana, esse cara está conosco há 22 anos, esse cara não sei o que, essa menina não sei o que lá. Mas aí, quando você fala, você percebeu, você prestou atenção, se essa pessoa permanece com você no meio das tentações? Eu não olhei para isso. Tá bom, então vamos relembrar. Quando deu um problema que precisou, ela ficou com você? Não, ela não pôde, ela estava muito ocupada. Também ela estuda, ela trabalha. Já chamou todo mundo do quê? Só tem vagal por aí. A pessoa estuda e trabalha. Não, porque sabe o que acontece? Ia ter a festa não sei do que lá. Só lá que tem festa, o outro não tem. Não, mas a pessoa estava muito chateada, porque lá na empresa deram uma bronca nela. Só ela trabalha em empresa e leva bronca. Nós precisamos olhar para isso e entender que para nós termos, ou estarmos, ou recebermos a transformação, nós vamos precisar permanecer com Cristo. Mas Cristo já foi, Ele já subiu ao céu. Por isso Ele levantou líderes. Por isso Ele levantou os pastores, os evangelistas, os líderes de célula, pessoas que estão lá para fazer o quê? Serem representantes legais da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Apóstolo, eu também quero ser. Permaneça com o seu líder no meio da tentação, permaneça no meio da dificuldade, não volta atrás. Ele fala: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha a autoridade, a confiança provoca a autoridade, para que esteja lá no dia que for julgar as tribos. As tribos, meu irmão, não é 12 pessoas, não é 144 pessoas, porque das tribos foi se multiplicando. Olha que responsabilidade, Jesus dizendo isso para ele: como você permaneceu nas minhas tentações, eu vos destino o reino que o meu Pai me destinou. Eu tenho autoridade para isso, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quer ser grande? Primeiro seja fiel.
Primeiro, permaneça, lute junto, mostra o quanto você ama, mostra o quanto você acredita que Deus existe na sua vida. Deus me colocou para ajudar, ou para trabalhar, ou para estar nessa igreja, ou para estar naquela célula. Foi Deus que colocou? Foi. Mas agora eu falei com Deus, Ele mandou eu sair. Como é que é? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Então quer dizer que o seu Deus, Ele muda de ideia de manhã ou de tarde, às vezes de noite, de acordo com o dia do ano, de acordo se é férias, se é tempo de festa, se for final de ano que tem o Réveillon, pode mudar um pouco mais. Que é isso, irmão? O Senhor é um só, e a palavra dele é fiel. Então olha para isso. Se permanecermos fiéis a Jesus, estaremos prontos a nos assentarmos à mesa com o Senhor. Eu preciso permanecer fiel. Sentar à mesa com Jesus é profundo, pois comeremos de tudo que o Senhor nos prometeu. Você já foi na casa de alguém que tem muito dinheiro? Chegou naquela festa de final de ano, que você fala assim: nossa, eu como peru, eu como porquinho, eu como de repente rabanada, eu como... A pessoa fica assim: tem tanta coisa. Aí ele fala assim: me dá um pouco de refrigerante. E ele fala: qual? Como assim qual? Não, porque aqui a gente tem o bacana, mas também tem o Dolly, mas também tem a Coca-Cola, a Fanta, mas também tem um importado. Escolhe o que você quiser. É isso que ele está falando. Sentar à mesa com Jesus é profundo, pois comeremos de tudo que o Senhor nos prometeu. Cura, libertação, restauração, fortalecimento, uma família transformada. O que vocês viram aqui no altar? Tiveram encontro com Jesus lá, transformou aqui, e a pessoa já volta com uma visão totalmente diferente, querendo ver o poder de Deus, querendo ver a realização de Deus, querendo restaurar o seu casamento, sendo feliz com a sua própria esposa e não com a esposa dos outros. É fantástico comer tudo que o Senhor preparou para nós, porque você vai sentar na mesa com Ele. Diga: eu quero sentar na mesa com Jesus. Não, mas com Jesus eu estou bem. Eu não estou bem com esse cara que é líder, com esse pastor aí, eu não estou bem. Mas com Jesus eu estou bem. Se você não está bem com quem você enxerga, você vai estar bem com quem você não vê? Que conversa tola é essa? Você não consegue, é porque tá bom, Jesus, se você não fala com ele, ele não fala com você, então não tem como discutir. Você não faz quando não quer, e ele também deixa para lá e fica tudo certo. Mas quando nós estamos de frente, é quando nós mostramos se somos fiéis ou não. Vivendo com Cristo em todas as suas promessas e reinando com Ele, como está escrito no livro de Apocalipse. Diz lá que vai trocar o seu nome. Diz lá que você vai sentar na mesa, que você vai banquetear com Ele, que você vai ter o melhor, porque você foi fiel até o fim. Diga: fiel até o fim. Se você não é fiel até o fim, você não merece estar sentando na mesa. Olha que coisa louca, mas é uma realidade. A nossa fidelidade é que mostra se nós merecemos sentar ou não, se nós merecemos banquetear ou não. E aí a transformação só vem para a sua vida quando você permanece, porque você é fiel. A transformação virá na sua vida quando? 4. Confiarmos e vivermos a intercessão de Jesus. Precisamos confiar e precisamos viver. Versículo 31, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, a morte. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amado, coisa pesada. Jesus avisa Pedro que ele estaria sofrendo uma grande opressão de Satanás. Aí o próprio Jesus estava intercedendo por ele. Mas como é que Pedro reage? Pedro se incha e diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Se tem uma coisa que me assusta, é quando alguém diz para mim assim: apóstolo, eu te amo tanto, aconteça o que aconteceu, eu estou com o Senhor, eu vou até o fim. Eu já fico assim: meu Deus,
Porque a primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar, e a segunda coisa é a pessoa não aguentar. Primeira coisa, o diabo olha e fala assim: ele é tão fiel assim, então vou dar uma espremida. E aí a pessoa faz como Pedro disse aqui: olha, estou te avisando, o diabo quer cirandar com você. E isso acontece muitas vezes. Eu vejo líderes falando com seus liderados, eu vejo a bispa falando, eu vejo o pessoal avisando: cuidado, existe uma condição aí que pode te pegar. Olha, o inimigo faz sempre da mesma maneira, se cuida, se protege, faz isso, faz aquilo. Não. Tipo, eu sei, sabe, eu estou assim acima, olha, eu estou pronto aí contigo até a morte. Então pronto, fica tranquilo. Pedro responde carnalmente, ele não ouve espiritualmente. Quem era o líder de Pedro? Quem era o líder de Pedro? Quem é o seu líder na igreja aí? Quem tem cuidado de você? Quem é o líder da casa de paz ou da célula que tem acompanhado você? E de repente ele está falando com você e você está dizendo não. Você está respondendo muitas vezes carnalmente, e esquecendo que Deus quer fazer o quê? Trazer restauração, proteção. Há uma intercessão que nós precisamos confiar e viver. Se Deus levantou um líder, a Bíblia diz que não há liderança que não provenha de Deus. Se há uma liderança, Deus permitiu. Se Ele permitiu, nós estamos lá, é porque Deus tem que trabalhar no nosso caráter. Ele tem que trabalhar no nosso caráter. E às vezes o líder vai puxar a cordinha e você fala: ele está puxando a minha cordinha. Pode ter certeza, Deus fez ele puxar aquela cordinha para melhorar o seu caráter, para moldar e aperfeiçoar você. E aí muitas vezes nós perdemos essa chance, essa possibilidade de fazer o quê? Crescer, amadurecer, transformar a nossa vida, receber uma posição diferenciada. Quando a Bíblia diz que Deus só corrige o que ama, todo mundo sabe. Quando fala, e o líder é usado por Deus para corrigir aquele que Deus ama, ele fala: não, isso é carne. Mas peraí, se Deus tem que corrigir, Ele vai descer aqui na terra, vai chegar e falar: ô irmão, posso falar com você um minutinho? Eu tenho que fazer uma correção. Deus vai fazer isso? Ou Ele vai mandar o líder lá? Líder, vai lá, chama atenção, puxa a orelha, põe no outro lugar, manda fazer isso, manda fazer aquilo, muda essa estrutura. Mas tem gente que está esperando ver se vem ou Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo. Se não for nenhum dos três, não falo com eles. Eu não quero nem saber quem é o quarto, não tem conversa. Só se for um dos três é que eu respondo. Então você não vai responder nunca na vida. Por quê? Porque Deus não vai descer na terra. Porque Jesus já veio à terra, e quando vier a próxima vez vai levar a igreja dele. E o Espírito Santo usa as lideranças para te abençoar. Só por isso. Ele não vai vir para você e ficar falando com você: ei, porque você não ia entender. Você não ia entender. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, nos direciona, nos até coloca situações que a gente se sente até meio oprimido para a gente parar. Como assim? Meu irmão, quantas vezes eu vi gente ficar doente para Deus poder falar com ela? Deus queria falar, a pessoa não parava. Ele falou assim: só tem um jeito de eu parar ele para conversar com ele. Pum, fica doente. Aí ele fica em casa ou fica no hospital. Aí chega lá, Deus para, começa a dar coisas para ele, ele escreve. Aí ele fala: nossa, fui visitado por Deus. Por que ele foi visitado por Deus no hospital e não em casa? Não à noite, porque ele não estava ouvindo, e Deus teve que pará-lo para ele ouvir. Características de cada um de nós que muitas vezes precisam ser transformadas. Nós precisamos olhar para isso. Jesus avisa Pedro que ele estaria nessa dificuldade. Ele responde aqui de uma forma carnal. Se o próprio Jesus estava avisando Pedro do ataque de Satanás, a resposta de Pedro deveria ser para pegar os ensinamentos de Jesus. Espera aí, deixa eu pensar um pouco. Mateus 17:21 diz assim: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Se a coisa é pesada, não é no braço, não é no bate-boca, não é na desobediência, porque tudo isso vai alimentar Satanás, mas é na oração, é no jejum. Aí é que é a mudança. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo.
Senhor, eu preciso ter esse encontro e eu não estou conseguindo me posicionar, eu estou angustiado, oprimido, desanimado, então eu vou jejuar, vou orar, e o Espírito Santo de Deus vai me colocar na posição e no lugar certo, vai me dar paz, vai me dar paciência, vai me dar preparo, vai me dar autoridade. Para quê? Para que eu vença aquela situação e saia do outro lado de cabeça erguida. Venci, estou debaixo. Quinto e último, a transformação virá para a sua vida quando? Quando você aceitar ser regenerado. Fala, regenerado. Então, prendendo, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Quem seguia de longe? Senhor, eu estou aqui para morrer pelo Senhor. Estava seguindo do quê? De longe. O que aconteceu, irmão? Esse aqui não era Pedrão, o bom Pedrão, aquele que comigo é assim, escreveu no léu, o pau comeu, comigo é assim. Ele não tinha cortado a orelha do empregado lá, do ajudante do sumo sacerdote? Ele não estava lá pronto para qualquer coisa? Parece que não. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, sentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo estar assentado perto do fogo, pusesse os olhos dele e disse: este também estava com ele. E ele respondeu o quê? Negou. Mulher, não o conheço. Mas quem é que estava pronto para morrer por ele? Quem é que era poderoso, forte, determinado? E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, então não foi um impacto, porque às vezes de impacto, alguém chega assim e fala para você: você fazia isso, Deus fazia aquilo, ai, não vou falar nada. Uma hora depois, deu tempo dele pensar, dele avaliar. Passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Cumpriu-se a palavra. Meu irmão, Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro comeu na época com Jesus. Pedro dormiu do lado de Jesus. Pedro pescou ali próximo de Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro teve tudo isso, mas ele ainda não tinha trazido Jesus para dentro do coração dele. Era um exemplo, mas do lado de fora. E agora, nesse último instante, Jesus percebeu: tratamento com ele vai ter que ser tratamento de choque. Fala, tratamento de choque. Mas como assim? Tem gente, meu irmão, que 2 palavras é o suficiente para ele entender e ele já muda o comportamento. Tem gente que precisa do chacoalho. Tem gente que precisa do aperto. Tem gente que precisa passar momentos de aflição para poder parar um pouco e entender que Deus fez alguma coisa grande na vida dele. A regeneração era o quê? Voltar às origens. O dia que você recebe a Jesus, você vem aqui, aceita Jesus e diz: eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que Jesus me dirija e seja aquele que vai me guiar nas minhas ideias, nas minhas intenções. Olha, melhor é que eu diminua e Ele cresça. Olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pronto, eu estou preparado. Só que aí vai passando o tempo e eu vou andando, e aí eu já começo a ler a Bíblia mais vezes sozinho, eu já começo a fazer as minhas próprias avaliações, e eu vou perdendo a configuração básica. A letra mata, o Espírito vivifica. Ou, se eu não tiver intimidade espiritual, se eu começar a me tornar totalmente material, o que é mais importante, o seu carro ou o seu dízimo? O que é mais importante, de repente, seu passeio ou Deus? O que é mais importante? Não mistura as coisas, apóstolo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando uma coisa entra na frente da outra coisa, então já está misturado. Já está misturado. Olha, eu não posso perder aquela amiga, eu não posso perder aquele amigo, eu gosto tanto daquela pessoa. Então tá, ele quer que você vá para os caminhos errados. E agora?
Não, mas peraí, também não vamos misturar tudo. Isso aqui é uma amizade tão especial, de 2, de 5 anos, de 10 anos, é tão especial. Você abre mão de ouvir o seu líder que está com você há muito mais tempo, para ouvir uma pessoa que mal chega e conta uma história bonita para você, e você vai embora atrás da história bonita? Peraí, será que a gente está com a mudança necessária? Porque Pedro, ele andou com Jesus os 3 anos, e foram mais ou menos, vamos chutar, 1000 e tantos dias, junto, do lado, dormindo e acordando. Quem aqui já ficou com algum amigo ou parente na sua casa por uns 2, 3 dias? Quem ficou? Faz assim, ó. Bastante gente. E quem já ficou com esse mesmo parente que falou que ia ficar 3 dias durante 20? Coisa linda de Jesus, não é? Você vai na geladeira e ele já comeu a fruta, porque ele já ficou tão de casa que ele comeu. Você vai tomar Coca-Cola, o filho dele já tomou. Você vai pegar o Danone do seu filho, o filho dele já comeu. E você fala, a gente é parente, a gente não pode reclamar. Mas começa muitas vezes a desgastar, a perturbar. Nós muitas vezes, irmãos, fazemos isso com a nossa vida espiritual. A gente não se renova a cada manhã, como diz que a palavra de Deus se renova. E a gente começa a se tornar aquele crente cascudo. Eu sei, olha, ô fulano, o diabo quer cirandar com você. Conheço como ninguém. Mas lembra de onde você veio? De onde eu vim é passado. Sou o presente e imagino o meu futuro. Está acontecendo. Você está desacreditando do poder das trevas? 1/3 dos anjos desceram com ele. 1/3. Olha que não é pouco. Ele era, segundo o que consta, a 4ª pessoa ali dentro, com o poder, com tudo que fazia. E eu estou dizendo agora que eu sei tudo. Ele disse que ele ia cirandar com você, que ia soprar aí a sua vida, e você de repente está dando risada. Você passeia, você estuda, você vai à casa dos amigos, você se junta com pessoas para falar mal de liderança, de outras coisas, e não está nem prestando atenção que o diabo já está cirandando na sua vida. Porque parece que a gente esquece. Porque começa a corromper, começa a desgastar. Mas aí Jesus falou, eu preciso dar tratamento de choque. Tem que ser olho no olho. Fala, olho no olho. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Epa, ele acordou. Espera aí, será que a gente não precisa ficar acordado? Será que a gente vai precisar de um tratamento de choque? Será que a gente vai precisar de um chacoalhar para poder acordar? Porque Deus tem uma promessa na sua vida, sim ou não? Tem mesmo? Então, se Ele tem uma promessa na sua vida, Ele não pode deixar você se perder simplesmente. Ele tinha uma promessa aqui com Pedro. Pedro era um dos 12 dele, era um daqueles que ele falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas quando ele falou, olha, o diabo vai cirandar com você, ele falou, fica tranquilo, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, mas ele estava pronto para morrer pelo Filho de Deus, né? O outro tem uns bração super forte, bom de briga. Aí vem um cara mirradinho que nem eu e fala para ele assim, fica tranquilo, se vier alguém eu brigo por você. O cara olha para, tá bom, vai nessa tua força. Mas chega uma hora que aparece o grandão, e aí? Aí a gente toma um couro, né? Entra na frente, aí o outro fala, deixa eu comprar a briga de volta, porque ele é só barulho. Nós espiritualmente muitas vezes fazemos isso. Eu já sei, eu já tenho, eu já posso, eu já conheço, eu vou até o encontro. Mas quando chega no encontro, o que eu faço? Eu me rasgo, eu me quebranto. Quando eu volto para casa, o que eu faço? Eu executo tudo que eu aprendi lá, ou não? Sim ou não? Porque se você vai colocar em pauta o que aprendeu lá, então você vai vencer a carne, o diabo e o mundo.
Você vai ter capacidade para isso. Por quê? Porque você não está oco. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus opera na sua vida, você não age por empolgação, você não age por impulso, você não age de qualquer maneira, porque o Espírito Santo faz o quê? Ele traz o discernimento a você, traz a pacificação, traz a obediência, traz a fidelidade. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou da palavra. Pedro saiu para fora e chorou. Está escrito aí, chorou o quê? Amargamente. O que quer dizer? Arrependimento, quebrantamento. Pedro só teve a mudança porque nesse impacto ele sentiu: eu pisei na bola, eu não fiz o que tinha que fazer, eu agora tomei uma atitude errada, eu fui infiel, eu não fui fiel à palavra de Deus, eu não fui fiel a Jesus. Eu disse que morreria por ele, mas quando veio a dificuldade eu abandonei, eu deixei ele lá, eu neguei ele, eu comecei a valorizar aquele povo com medo de morrer e passei para o outro lado. De um lado estava Jesus, do outro lado estava esse povo aí comendo, olhando na fogueira. Ele largou de ir lá com Jesus para ficar com o quê? O mundo. Deus te plantou num lugar, te estabeleceu numa igreja, numa posição, na presença dele, e você fielmente larga Deus, o projeto dele, para criar um projeto novo. Aqui diz que ele chorou amargamente. O que ele fez? Arrependeu. Quando ele chorou amargamente, se arrependeu, aquele momento ele recebeu algo chamado regeneração. Ele voltou à sua origem, ele reconheceu o seu erro. Jesus precisava que ele ficasse? Não. Jesus sabia que ia morrer de um jeito ou de outro, ele tinha que morrer. Mas Jesus não podia deixar Pedro totalmente enganado, numa situação que não era boa e nem verdadeira, porque não ia trazer o quê? A continuidade. Quer ver? Pedro seguia de longe, vendo, você está no anterior aqui, agora que eu lembrei, peraí. Simão Pedro, Satanás pediu para se andar com você, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando converteres, confirma teus irmãos. Quando você se converter, seja um exemplo para os seus irmãos. Eu achei, puxa, olha que Deus falou aqui, Jesus falou que ele ia se andar, mas que Satanás não ia conseguir vencer, porque o Senhor estava dando a ele a cobertura, mas era para ele não, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres. Ele não era convertido, irmão? Pedro era convertido ou não era convertido afinal? Mas ele falou: quando tu te converteres. O que ele estava falando? Pedrão, desculpa a honestidade, você está no paralelo, você não está aqui dentro, você está no paralelo. Você ainda precisa passar por uma regeneração, você ainda precisa passar por uma aproximação, você ainda precisa se converter, mudar. Por isso, quando eu li esse trecho aqui, ficou na minha cabeça, agora eu lembrei dele. Eu falei: nossa, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você, Pedrão, vai ser a ferramenta para uma grande obra, mas você não vai ser infiel, você não vai sair fora, você não vai ser covarde de fugir, você vai ficar na posição. E quando você se converter, então você vai levantar um povo forte, você vai levantar um povo determinado, você vai fazer a diferença, Pedro. Acredita nisso, irmão? Acredita que Jesus falou isso para ele? Quando Jesus coloca os olhos nele, ele chora amargamente, ele é regenerado naquela hora. Ei, ele é convertido.
ele foi quebrantado. É como se ele dissesse: que droga, eu perdi a noção do que eu estava fazendo. Eu comecei a achar que eu já sabia, que eu já era, que eu já tinha, que eu já podia. Eu fiquei do lado de lá, Jesus do lado de cá, e eu ali sentado na fogueira com aquele povo. Quantas pessoas saem da igreja, vão sentar na fogueira e deixam para trás um monte de vidas que estão esperando a palavra de Deus através da boca dele. Está na hora de se converter, está na hora de mudar, está na hora de se arrepender, está na hora de se posicionar. Sabe por quê? Livro de Atos começa a falar no capítulo 2 de um sujeito chamado Pedro, que ele foi para ministrar um povo, e que quando ele começa a ministrar aquele povo, desce como fogo do céu. Pessoas são batizadas no Espírito Santo, começa um mover tão grande, que de repente, meu irmão, quase 3.000 pessoas recebem a Jesus Cristo como Senhor. O Pedro, que negou a Jesus, mas que foi reconciliado a tempo, que recebeu agora uma regeneração, que voltou a entender: eu sou um escolhido para multiplicar, eu sou um escolhido para transformar, eu sou um escolhido que passou agora sim. Pedro ficou 3 anos juntos, mas não estava tendo um encontro face a face com Jesus, mas agora ele teve. Agora quebrantou, agora ele chorou amargamente, agora ele percebeu: não é do jeito que eu quero, é do jeito que a palavra diz que é, não é do jeito que eu acho, é do jeito que a palavra diz que tem que ser. Eu preciso me posicionar, eu preciso me estabelecer, eu preciso acreditar, eu preciso viver. Eu não posso ser um meia boca, eu não posso ser coisa nenhuma, eu tenho que ser alguém escolhido de Deus na fidelidade. O meu líder foi colocado por Deus, a minha líder foi colocada por Deus, e eu sei que eles viverão para me abençoar, eles viverão para me levantar, eles viverão para me me posicionar. Ainda que seja duro, eu serei fiel, porque na minha fidelidade as bênçãos do Senhor virão para a minha vida. Foi por isso que ele não aceitou. Jesus perdeu Judas. Judas saiu, foi embora, tudo bem, mas Pedro, Jesus não perdeu. Pedro, Jesus não perdeu, sabe por quê? Por causa que ele foi fiel, por causa que no meio da dificuldade ele continuou fiel lá, ele não foi embora. Por isso ele não deixou: não, eu vou regenerar ele, eu vou trazer ele de volta. Diga: trazer de volta. Só dá para trazer de volta quando a pessoa cai na real. Só dá para trazer de volta quando o discípulo entende que há um Deus sobre a vida dele, que não é um Deus de fantasia, nem é um Deus aquele que põe de pendurado no quadro, nem é um Deus de historinha, mas é um Deus que está acompanhando os passos e que está querendo trazer o renovo. A primeira vez que ele prega, quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. A segunda vez que ele prega, quase 5.000 pessoas aceitam a Jesus. 2 ministrações de Pedro, 8.000 pessoas se posicionando. O que ele falou aqui mesmo aquela hora? Deixa eu lembrar você o que ele falou. Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando você se converter, quando você tiver um encontro face a face com Deus, confirma teus irmãos. Sai falando do amor de Jesus para as pessoas numa boa, sem desespero, porque Pedro não se desesperou. Ele só subiu e começou a falar sobre arrependimento, sobre posicionamento e sobre quem era Jesus. E as pessoas vieram até ele para receber a Jesus, para serem tocadas. O outro foi curado, e aí queriam saber quem tinha curado, e aí vão de novo, e aí as quase 5.000 pessoas aceitam. Viver com Cristo é simples demais. Às vezes é meio difícil, porque a nossa carne tem que morrer. Fala para o irmão do lado: se é coisa difícil, é matar a carne. O orgulho não deixa, e aí as pessoas sofrem. Então, meu irmão, lembra da promessa de Deus para a tua vida.
Lembra que você foi escolhido para levar as vidas a Jesus, as famílias à restauração. A alegria é essa. Hoje nós estamos aqui falando que Pedro teve um encontro face a face de uma forma mais absurda, ou fora daquilo que nós esperávamos. Na última hora, no último instante, ele foi regenerado, ele foi trazido de volta. Hoje Deus quer trazer de volta. Fica de pé, meu irmão. Eu só quero fazer uma oração rápida. Eu quero fazer uma oração rápida com você. Sabe para quê? Para que o inimigo não venha se andar contra você, não venha te roubar, e para que você tenha coragem de ser fiel, de ir até o fim, de não voltar, de não aceitar. Como tem muita gente, eu não vou chamar para frente porque vai montuar tudo aqui, mas aí onde você está mesmo, coloca a sua mão direita no seu coração, feche os seus olhos por um instante. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, desse Jesus que foi crucificado, desse Jesus que passou tanta aflição para trazer a cada um de nós a salvação, nós queremos pedir agora, meu Pai, que todo o coração que ainda estiver sendo, Senhor, trilhado, ainda estiver sendo, Senhor, judiado, ainda estiver sendo, Senhor amado, tocado pelo inimigo, colocando dúvida, medo, incerteza, colocando barreiras, que esses corações possam ser agora lavados no sangue da purificação, que esses corações possam ser restaurados, porque a partir de hoje, Pai, eu tenho certeza que a fidelidade do teu povo, as suas lideranças, fará deles pessoas abençoadas, porque a tua palavra diz isso, que a fidelidade, Senhor, é uma honra, é um princípio e traz resposta diretamente de Deus. Por isso eu peço agora que o Senhor abrace cada servo seu nesse lugar e possa trazer a restituição, assim como o Senhor trouxe a regeneração, a vida de Pedro, como deu a ele a condição de fazer uma obra tão grande, que a Parashobadá Karabaduri canta Labadai, que a própria sombra dele, meu Pai, curava, não precisava nem dele tocar as pessoas, eles colocavam as camilhas na rua com os enfermos, e a sombra dele passava sobre os enfermos e curava-os, Senhor, pois assim seja agora, através da regeneração na vida do teu povo, uma nova unção, um novo poder, um encontro verdadeiro face a face. E se alguém se distanciou, que o Senhor traga de volta para ser abençoado, traga de volta para receber os teus princípios, traga de volta para receber a tua manifestação. Aquele momento para Pedro foi um momento de quebrantamento, e o quebrantamento trouxe a realização, a regeneração, pois que agora, Senhor, também este momento seja um momento que o teu Espírito possa entrar, teu Espírito possa se manifestar e possa trazer, Senhor, essa regeneração, possa trazer, Senhor, de volta ao princípio da palavra de Deus, daquilo que é a promessa do Senhor, de todos os milagres e sinais que o Senhor faz por cada um de nós, em nome de Jesus, meu Deus. Traz, Senhor, a tua manifestação, traz, Senhor, o teu poder, e através dessa imposição de mãos, que eu estou usando a mão dos seus servos, eu os abençoo, para que eles cresçam, eu abençoo para que eles frutifiquem, eu abençoo para que eles possam ser fiéis e ter aí, Senhor, a tua bênção pela fidelidade, sentando na mesa, Senhor amado, para comer do melhor, para ser colocado como líder também, para ser cabeça, Senhor, e para receber o teu poder. Eu os abençoo pelo nome de Jesus e dou a eles a vitória em todas as suas necessidades, sejam supridas para a glória de Deus. Eu creio assim, eu determino assim, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amado? Aleluia. Lembrar você, terça-feira nós temos culto aqui na campanha da constelação, quarta-feira à tarde tem culto, quarta-feira à noite, dependentes químicos e seus familiares estão aí, uma ministração especial. Quinta-feira, ser vencedor é um estilo de vida. Senta um pouquinho só. Meus contra-regras me fazem